Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso módulo 2 da trilha de capacitação do planejamento estratégico da Associação Voluntários da Saúde. Vamos aguardar mais alguns minutos e já iniciamos nossa live. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo que já está conosco nessa live. Esse é o módulo 2, né, da trilha de capacitação da Associação Voluntários da Saúde, né, sobre planejamento estratégico. Hoje eu gostaria aqui de iniciar me apresentando primeiro, né? Deixa eu primeiro me apresentar e já apresento meus colegas. Meu nome é Marcos Cunha, eu sou o líder do GT de Estratégia e Governança da Associação Voluntários de Saúde. Tenho aí quase 30 anos de atuação, né, na área de saúde. Sou engenheiro, mas sempre me dediquei ao setor. Tenho pós-graduação, MBA, e agora finalizando o mestrado em saúde. E é um prazer estar aqui com vocês. Apresentando aqui meus colegas, começando aqui pela Josi Bezerra. Ela é a nossa líder do GT de Pessoas e Recursos Humanos, Associação Voluntários da Saúde. Ela é enfermeira, autora de livros de saúde mental, ciências de saúde, professora de enfermagem, palestrante, enfermeira da unidade de queimados do Hospital São Mateus e gestora de recrutamento da Previna Saúde. E ela vai estar aqui conosco falando um pouco, né, da perspectiva de recursos humanos sobre planejamento estratégico. E também teremos aqui, né, junto comigo, ele que, né, tem sido, né, de grande importância, né, desde o início da Associação Voluntários da Saúde, com suas contribuições, Mauro Canto, que é líder do GT de Finanças, já é um profissional aí com quase 40 anos de experiência no mercado, desses 29 dedicados
a gestão de unidade de saúde tanto privada quanto pública, tendo integrado projetos conjuntos ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Também atua como docente em disciplinas de controladoria, gestão de custos, contabilidade financeira, análise de balanços. É graduado, né, em administração, com pós em contabilidade e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Fez gestão, uma MBA de gestão em saúde, no Instituto de Administração Hospitalar e Ciência de Saúde do Rio Grande do Sul, um mestrado profissional internacional em gestão de negócios pela Unicinos. E a Université de Pontarlier, na França. E atualmente ele atua como controller no Hospital Geral de Caxias do Sul. Ele é sócio consultor da MC Consultoria em Gestão Empresarial. Então, acho que de entrada aqui, pessoal, já deu para ver que teremos uma conversa muito, né, qualificada, né, com pessoas aí que vêm para trazer todo o seu conhecimento dentro desse processo de planejamento estratégico. Eu vou começar nossa live de hoje compartilhando um pouco como nós estruturamos o processo de planejamento, né? A gente teve uma primeira live na semana passada com o Fernando Torelli e a Helena, onde ela já mostrou a metodologia. Então, hoje, o objetivo do nosso módulo é a gente falar um pouco das etapas 1, 2 e 3, e na sequência, tivermos um pouco de aprofundamento, né, na etapa 4, que é uma etapa diagnóstica, tanto com olhar de recursos humanos como com olhar de finanças. Então, começando aqui com vocês, o nosso módulo 2, como eu falei, a gente tem um processo de planejamento estratégico com 10 etapas, né? Hoje a gente vai cobrir essas primeiras 4 etapas, né? O Mauro também vai falar um pouquinho sobre a etapa número 5, ou seja, que é um relatório, né, que basicamente é uma consequência da etapa número 4. E aqui, iniciando pela etapa número 1, e aqui para os nossos voluntários, a gente sempre inicia o projeto, né? Depois que a gente tem o nosso cliente aí, que atua no SUS, assinando os documentos relacionados, né, à nossa atuação, e daí se dá início ao nosso processo. Nessa primeira fase do projeto, a gente tem a comunicação, né, com a instituição, né, da formação das equipes que vão acompanhar o planejamento dos projetos, né. Aqui vocês vão ver nessa organização, né, as etapas, quem é responsável na associação, responsável na instituição e como, o que e como essa etapa deve ser realizada. Então, aí falando aqui da etapa número 1, basicamente é um primeiro contato com essa operadora, desculpa, com essa instituição. A gente tem aqui o anexo 1, né, essa carta padrão aqui ao lado direito. Basicamente, ela apresenta, dá boas-vindas ao projeto, apresenta a AVS, explica como esse time é formado, entendendo na conversa com essa instituição que vai ser apoiada no processo de planejamento estratégico, a gente enfatiza as principais áreas, né, sempre que possível, trazendo também um olhar externo, que vai ser importante. Então, é importante a gente já esclarecer isso desde esse primeiro contato, né? Aqui, durante a formação da equipe, é onde nós já temos designados, né, um líder e um co-líder da Associação Voluntários da Saúde, que vai começar a formar e captar, né, os voluntários de todas as especialidades, né, que vão fazer parte do processo de planejamento estratégico, para que já na etapa 2 e 3, essa equipe formada já possa ser apresentada à nossa instituição. Então, é uma fase importante, né, da seleção, né, da nossa equipe de planejamento estratégico, do lado da AVS e também do lado da instituição.
Cumprida essa primeira etapa, a gente vai para uma segunda etapa, que é uma primeira visão e uma coleta de informações do cliente, né? Então, é uma etapa onde a instituição se apresenta, né? Onde a gente define exatamente os objetivos do projeto. Então, se a gente vai fazer um planejamento estratégico com olhar de 2 anos, de 5 anos, então, isso é acordado. O líder da instituição, então ele é convidado, né, a nos trazer, né, aqui no anexo 2 ele traz basicamente o que é esperado de conhecer da instituição, sua visão, sua missão, seus valores, o seu organograma, o histórico, a estrutura, enfim, a gente solicita que eles nos apresentem, nos enviem essa documentação para que a gente já comece a se preparar para o início do nosso planejamento estratégico em conjunto. Desse momento onde a gente já recebeu essas informações da instituição, a gente passa para a etapa 3, que é uma etapa onde aí a Associação Voluntários da Saúde, né, apresenta a metodologia, aí idealmente a gente já tem a equipe formada também do lado, né, da instituição, para que a gente possa, né, entender quem vai falar com quem durante esse processo. A gente tem a apresentação da metodologia e alguns cuidados, resultados esperados, que é o que a gente vai ver com o suporte desse anexo 3, que eu trouxe aqui alguns slides, né? Então, na verdade, é a apresentação inteira, a metodologia, mas como a gente já viu isso no módulo 1, eu não vou repetir a metodologia inteira, mas eu vou trazer aqui alguns aspectos importantes do que precisa ser comunicado. Então, a gente comenta aí não só para a liderança, mas a gente já tem um contato com todas as pessoas do lado da instituição que vão estar envolvidos no planejamento estratégico. Então, a gente já sabe quem da área de finanças vai estar lá, pegando os exemplos dos nossos colegas que estão aqui hoje, quem da área de recursos humanos vai estar conosco durante o projeto. E essa apresentação, então, é feita não só para a liderança da instituição, mas para todo o grupo que vai estar envolvido com esse processo, né? Então, a gente fala do grupo de trabalho, fala da metodologia, fala da importância desse planejamento estratégico, como, né, um cronograma inicial sugerido, como é a nossa forma de atuar, e a gente troca aí alguns passos, enfim, reforça alguns temas relacionados à confidencialidade e LGPD para trazer tranquilidade tanto para a instituição quanto para a Associação Voluntários da Saúde. Então, normalmente a gente coleta todas as informações e mantém esses dados dentro de um Drive. Então, como eu comentei, né, aqui alguns slides dessa apresentação. Então, a gente sempre tem, né, um template para ser utilizado em cada um dos projetos. Esse aqui é um template que a gente utiliza nessa etapa número 3. Então, a gente apresenta aqui o grupo de trabalho, o grupo de trabalho, né, do lado do Voluntários da Saúde, sempre é composto, né, idealmente é composto por 2 voluntários, né, para que realmente a gente, né, em caso de algum deles não puder participar de alguma reunião, a gente tem um outro voluntário que vai estar acompanhando, e depois eles se comunicam, e aí você tem um trabalho sendo compartilhado e com menor risco de perda de informação. A gente fala um pouco dos principais elementos do planejamento estratégico, da nossa metodologia, que são relacionados, né, à missão, valores, né? A gente faz uma análise situacional, né, da instituição, tanto interna como externa. Depois a gente passa para os direcionadores estratégicos, como essa estratégia vai ser desdobrada, né, em projetos e planos de ações, e como que a gente aconselha e sugere fazer o monitoramento dessa execução. Então, como eu falei, nesse momento, tanto voluntários da saúde, nós nos organizamos com os nossos voluntários, como a instituição do outro lado também designa quem que vai responder para cada uma dessas especialidades, né? É, Aqui, né, algo que a gente reforça também durante essa
esse momento, né, da etapa 3, né, do papel da liderança, do planejamento estratégico, né, a gente pede que a instituição, e a gente sempre tenta ter um vínculo muito grande com o líder da instituição que estamos assistindo, né, mostrando que sem essa liderança presente, é muito difícil que o processo de planejamento estratégico tenha algum tipo de sucesso, né? Então, apoiar o desenvolvimento, estimular o ambiente, e a gente busca também que o processo de planejamento estratégico seja o mais leve possível, para que todos do lado da instituição também, né, tenham, né, essa sensação de estarem se desenvolvendo, que eles estarem contribuindo, né, na construção do futuro da instituição que eles trabalham, e que a gente vai estar amparando eles nesse processo durante as 10 etapas, e aí a gente estabelece, como eu falei, um cronograma. A gente reforça, como eu falei, a confidencialidade, né, das informações que são trocadas conosco, é, mostramos, né, e deixamos claro que a responsabilidade do processo de planejamento estratégico é da instituição, né? Nós atuamos como um guia, apontando, mas todo o conteúdo, a responsabilidade, né, pelas decisões, ela é exclusiva, da instituição, né? Nós estamos ali só para ajudá-los no processo, mas toda a informação, ela é originada por eles, as análises precisam ser realizadas por eles, obviamente com estímulo de toda a nossa equipe. Então, com isso, a gente termina a etapa número 3, que é essa apresentação. Então, ali a gente combina como é que seriam os próximos passos, né? Se vamos ter encontros semanais, qual é o melhor dia para esse encontro, quais são as pessoas que vão estar liderando do outro lado, do nosso lado, normalmente, idealmente, a gente vai ter um PMO acompanhando o nosso projeto, do lado da instituição, idealmente, né, a gente também, né, sugere que eles tenham alguém, né, com esse papel, né, de PMO, ou seja, alguém que organiza as frentes de conversa, organiza e ajuda a facilitar o andamento, né, do projeto de planejamento estratégico, né? Então, isso acontece na etapa 3, e aí a gente está pronto para iniciar a etapa 4, que é a etapa que a gente, né, vai detalhar um pouquinho mais com a ajuda, né, tanto do Mauro como da Josi, onde a gente faz um mapeamento do diagnóstico através de entrevistas individuais, é, e tentando levantar todo tipo de informação que possa realmente trazer um relatório, né, da situação daquela instituição naquele momento. Então, aqui algumas orientações que são importantes. A gente, né, deve ter, né, cada dupla, né, como eu comentei, a gente espera que sempre que a gente consiga ter 2 voluntários representando cada GT, que entrevistem o responsável pela área, né, correlacionada da instituição. Então, o grupo de finanças deve entrevistar a liderança financeira, o grupo, né, de GT Estratégia deve falar com a direção geral, diretor médico, se houver conselho, também falar, né, eu já tive casos onde, né, eu entrevistei o presidente do Rotary, entrevistei o secretário da saúde do município, o prefeito, entendendo qual é a perspectiva ou a expectativa, né, de serviços que aquele hospital precisa prover para aquela comunidade. Então, são entrevistas aí relacionadas ao GT de Estratégia de Governança. É importante sempre que todos os, né, nossos voluntários, antes dessas reuniões, busquem tudo que já foi coletado na etapa 2 do processo, né, que a gente, né, arquiva de forma organizada, estruturada dentro dos drives, né, que são organizados dentro do Trello e dentro do Google Drive que a gente utiliza, e que eles sigam o roteiro do anexo 4, que eu já, em algum momento, eu já vou explicar para vocês.
Então, a gente tem o preenchimento desse anexo 4, que é onde a gente documenta e registra toda essa coleta de indicadores, de informações da instituição. Então, nesse anexo 4, são várias abas, são divididas em algumas partes, eu não vou me aprofundar aqui, porque tanto a Josi como o Mauro vão entrar em exemplos, né, práticos, né, de cada uma das especialidades. Mostrando para vocês a cara aqui do nosso anexo 4. Então, a gente tem aqui a capa, né, da Associação dos Voluntários, quais são os integrantes, tanto né, com seus dados de contato, do lado da instituição, do lado da AVS. Aqui um slide onde a gente levanta os dados, por exemplo, esse aqui são os dados de infraestrutura, né, da instituição, para que a gente tenha uma dimensão, né, dos serviços, dados de volumetria, de receita, né, por cada uma das áreas, seja na área no pronto atendimento ou da emergência aqui, do ambulatório, dados de internação, do SADT, enfim, uma compilação, então já fica no arquivo, né, uma compilação automática de todos os apontamentos, e aí a gente segue de cada um dos GTs preenchendo, né, os seus, né, dados, né, começando por visão diária. Novamente, né, a gente já vai abrir aqui um Excel e vai passar linha por linha sobre essa visão e objetivos. Então, eu vou parando por aqui. Então, a ideia era, né, trazer vocês até esse anexo 4, né, que é até a etapa número 4, que é da parte diagnóstica. E agora a gente, né, chama aqui a Josi para atuar comigo aqui, onde a gente vai detalhar um pouco mais desse anexo 4, como que isso deve ser preenchido, né? Então é muito importante que a gente tenha, né, líder de projeto, todos aqueles que vão coletando informação, preenchendo esses dados, né, nesse Excel, que a gente chama de anexo 4, na etapa tão importante. E agora eu vou compartilhar aqui. Josi, seja bem-vinda, né, para você dar boa noite para o pessoal e a gente começar aqui a falar um pouco da importância né, da gestão de pessoas e recursos humanos, né, também no processo de planejamento estratégico. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite, né, por estar aqui representando o Voluntários da Saúde, o GTRH, a qual eu faço parte, né, estou aí na liderança desse GT. Agradeço também ao nosso presidente, Fernando Torelli, por essa iniciativa muito importante, da gente poder estar levando toda essa expertise de todos esses profissionais para fazer uma diferença, né, no SUS hoje. E hoje a gente vai conseguir aí trazer um pouco o que é a real necessidade dessas instituições hoje na questão de RH, juntamente com o financeiro, né? Qual o impacto que tem trazido para essas instituições, o que essas instituições têm buscado através dos voluntários da saúde transformar, trazer de iniciativa nova dentro das suas instituições, para os seus colaboradores. E então a gente vai hoje trazer aí algumas situações importantes, né, que a gente vai falar durante esse período, do que a gente pode fazer e o impacto que isso pode causar, tanto financeiramente ou não, né? Quais são as medidas que podem ser feitas aí para os colaboradores e a melhoria dessa instituição no nível aí na questão da saúde. Então, eu agradeço desde já a participação de todos que estão entrando. A gente tem 88 pessoas aí já chegando, né? Para participar dessa live. Muito obrigada e qualquer dúvida que tiverem, enviem no chat para que a gente possa aí tirar as dúvidas de vocês. Maravilha. José, eu vou compartilhar então aqui o Excel, né, o nosso anexo 4, né, onde a gente tem aqui, né, o formato. E aí você pode, né, ir comentando aqui, eu vou calibrando aqui, eu vou descendo à medida que você for passando pelos itens, tá bom? Tá ótimo. Consegue expandir mais a apresentação? Melhorou? Não muito. Ah, Aí, e
o anterior. Isso, consegue mais ou não vai? Acho que se eu der mais um aqui, ele vai sair da tela. É da tela? Então tá É, ótimo. Então a gente vai indo conforme vai apresentando aqui. bom. Bom, falar de GT, né, de gestão de pessoas, ela é muito importante porque é a gestão de pessoas que faz toda a principal atração da instituição. Desde a sua contratação, desde do momento que você vai fazer o processo seletivo de todas as áreas, o GT de pessoas ele é muito importante para isso, né? Não só na questão também de benefícios para o empregado e empregador, mas também no processo seletivo desses profissionais, né? Qual é o profissional que essa empresa, essa instituição precisa naquele momento, né? Quais são as suas capacitações, quais são o seu perfil ético, legal diante da situação que ele vai exercer dentro dessa instituição, o que ele precisa. Hoje a gente contrata muito pelo perfil de capacitação, mas também o perfil de comportamento. Então, qual é a resposta que eu vou devolver para a sociedade desse profissional que está dentro dessa instituição? Hoje a gente vai desmembrar um pouco falando sobre isso e quais as qualificações que a gente tem trazido e o que as instituições têm buscado através do voluntário da saúde esse direcionamento. Então é muito importante a gente também falar sobre essa necessidade, né, dos profissionais que têm procurado aí a Associação Voluntários da Saúde, e aqui a gente vai linkar algumas coisas falando sobre a visão organizacional, que ela é muito importante também, né? E as perguntas que mais os profissionais têm trazido para o voluntário da saúde para levar para as instituições. Então a É. gente tem aqui a visão da área, né? O que é o GT de pessoas, o que é o RH, né? O RH hoje, quando a gente fala sobre RH, a gente fala muito sobre a questão da participação, né, desses profissionais. É uma área que é responsável pela estrutura de políticas e processos de gestão de pessoas, né? Ela traz uma colaboração de uma maneira mais proativa para promover uma cultura de valorização desses profissionais, né, através do seu desenvolvimento individual, organizacional, e também trazendo aí os objetivos a longo e curto prazo, né, dessas instituições. Então, a gente fala Josi, muito. oi, Josi, Oi? deixa eu só enfatizar aqui que nessa primeira parte é um retrato, né, do que os voluntários vão estar vendo na instituição, né? Então, durante as entrevistas, a gente tem que tentar trazer o que eles acham que eles têm de visão, né? Então, né, pode, né, o que você acabou de falar, eu entendo que é a visão, o ideal, né? Deveríamos ter, mas justamente essa etapa aqui, que é a parte um, é a gente entender. Então, aqui é mais a gente escutando, né? Então, não falando para eles o que eles deveriam ter de visão diária, mas para a gente entender o que eles têm de visão diária. Então, visão diária Sim, deles naquele momento qual é? Pode ser que a gente encontre uma instituição que a visão da área de recursos humanos seja simplesmente a folha de pagamento. E aí a gente vai exato. registrar aqui o que tem de visão. Aí a gente vai na sequência. Então, só desculpa ter interrompido, é só para deixar claro para os voluntários que vão estar assistindo, vendo esse módulo de treinamento, ou as pessoas que estão com a gente agora, que essa, né, no planejamento estratégico, é uma fotografia do que está lá hoje, né? Que o ideal é o que você falou, mas aqui nesse momento não é a gente nem estimular eles falarem coisas que eles nem sabem ou não praticam, né? Mas o que é o retrato daquele momento da instituição. Sim, na verdade a gente inicia sempre, quando a instituição nos procura, a gente faz primeiro uma escutativa. A gente procura entender e ver o que é a real necessidade deles. Então eles vão trazer da maneira da qual é a visão da instituição naquele momento, da sua necessidade. Então a gente primeiro faz essa escutativa, a gente faz esse acolhimento dessa instituição, né? A gente convida a liderança a trazer qual é a real necessidade da instituição naquele momento. Muitas das vezes, aquilo que eles pontuam como necessidade,
conforme o andar do tempo, a gente verifica que o escopo da necessidade é outro e a gente conversa novamente com essa instituição, com essa liderança e mostra ali o caminho, o viés para a melhoria de ambas as situações. Então, a gente tem um grupo seleto dentro do Voluntários da Saúde no GTRH, que tem aí suas expertises, e aí esse grupo é sempre designado a fazer esse mapeamento junto com a instituição. Primeiro, sempre a gente permite que a instituição nos alerta sobre a sua real necessidade, para que a gente possa vir a fazer esse mapeamento estratégico da real necessidade daquilo que essa instituição está nos trazendo. Então, é muito importante falar sobre essa situação, né? A gente precisa primeiro ter essa escutativa da necessidade real da instituição para a gente poder fazer essas designações aí desses profissionais que participam hoje do Voluntário da Saúde no GTRH. Tá? Aí. Então, você já falou da visão da área, que a gente vai entender o que que eles entendem, quais os objetivos que eles têm de curto e longo Exatamente. prazo. Aí temos mais. Os desafios, né? Porque a gente tem aí, muitas das vezes, a real necessidade da instituição, quando a gente faz essa conversa, a gente vê ali que através do mapeamento estratégico, a real necessidade é outra. Muitas das vezes, às vezes, o que precisa ser feito dentro da instituição é uma capacitação dessas lideranças para poder fazer com que esses liderados melhorem na qualidade da assistência, porque o resultado final é o assistencial. Né? A gente precisa ter um corpo forte de profissionais dentro dessas instituições, que o resultado final seja 100% assistencial, que a gente está falando de instituição hospitalares. Então, quem é o resultado final? É sempre o cliente. Cliente é sempre o nosso resultado 100% final. Então, eu preciso ter qualificações, eu preciso ter uma gestão de pessoas qualificada, fortalecida dentro da minha instituição, a qual eu consiga trazer também a capacitação desses profissionais, e esse resultado vai me trazer essas qualificações. E quais são esses desafios que têm sido considerado importante que eles trazem para a gente? Muitas das vezes é a questão do turnover dessas instituições, né? Se contrata muito, se demite muito, não se coloca uma equipe ali fortalecida, que vai trazer bons resultados, e muitas das vezes o que precisa adequar é a capacitação dessa liderança. Então, a gente vê o macro, né? A gente sai do micro daquilo que foi nos trazido e a gente começa a olhar o macro da real situação institucional. Então, não é só nesse ponto, né? Então, a gente precisa também trazer a questão, né, do desafio de inserir o salário emocional dentro das instituições. A gente fala muito disso hoje, né? A questão do salário emocional. O que, que eu tenho dado para esse meu colaborador de incentivo para que ele venha e me entregue qualidade dentro da minha gestão, né? Então, o que, que é o salário emocional? Esse profissional que está dentro da minha instituição, que é um desafio, né? Eu consigo fazer com que ele melhore na colaboração através de cursos, através de crescimento pessoal, o que, que eu posso dar para esse profissional? Né? O que, que essa instituição oferece para esse profissional dentro da própria instituição, né? Um salário digno, um descanso digno, muitas das vezes uma equiparação profissional de nível, né? Desde o técnico até o superior, o que, que eu promovo para esse profissional? Então, às vezes, esses desafios não têm custo, que é o que o Mauro vai trazer, financeiro, mas o impacto que tem é muito grande. Então, a gente quebrar esses desafios de achar que sempre também vai tocar no caixa financeiro da instituição, sendo que a questão do GT de pessoas pode fazer esse trabalho aí de forma manual, olho a olho, ouvir a real necessidade de cada área, né, daquela instituição e trazendo ali as novidades para poder trazer as qualificações pertinentes naquele momento. Né? Então, Sim, são desafios que precisam ser apresentados e a instituição precisa sinalizar o que, que realmente necessita naquele momento. sim. Né? A gente fala dos pontos fortes também. Quer sinalizar Já- alguma coisa? não, eu ia comentar, né? Porque aqui, como a gente né, falou, é o desafios que eles percebem, né? Eles precisam saber. Então, por exemplo, né, como utilizando o que você acabou de falar, o desafio, talvez eles tenham o desafio de turnover. Aí eles vão botar simplesmente aqui desafio de turnover.
né, com toda a expertise, né, dos voluntários, a gente vai entender e vai destrinchar isso, né, um pouco mais para frente, né, nesse processo que você vai trazer de aprofundamento que a gente vai fazer posterior. Então aqui a gente, né, vai documentar o que eles acham que é desafio. E aí depois, né, durante todo o planejamento estratégico, a gente vai aprofundar para entender realmente quais são as causas raízes disso, né, o que realmente está acontecendo para jogar. Então, eu vou até, né, passar aqui justamente, né, já para um pouco para as perguntas aqui por causa do tempo, Josi. Então, essa primeira parte a gente, né, tem os desafios, os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades de melhoria, e os principais projetos de andamento, riscos de não aderência que são observados. Então, essa primeira parte, repetindo, é o que eles nos trazem, ainda Tá. sem a gente trazer nenhum elemento nosso para essa primeira parte. Aí a gente consegue ir aprofundando mais aqui com as perguntas adicionais dedicadas de recursos humanos, que seria bacana, Josi, se você pudesse, né, a gente seleciona algumas aqui, você dá alguns insights do que a gente pode enfrentar. Então, por exemplo, existe um planejamento de RH para as ações e projetos da área, né? Então, o que que a gente faz? A gente traz, através dessa necessidade, né, dos profissionais também dentro das instituições, o que que a gente pode fazer, né? Estruturar a área de RH, primeiramente, né? A gente conversa com essa liderança através dessa liderança trazendo dando ciência da real necessidade, a gente consegue fazer esse diagnóstico ali nessa conversa, nessa reunião. Né? E só em uma reunião eu consigo já definir todo o mapeamento? Não, mas ali a gente já consegue ter, como que a gente pode dizer, a ponta desse iceberg, né? O que, que a gente pode deslumbrar da necessidade diagnóstica do que real esse RH tem passado dentro dessa instituição e a necessidade de mudança. Tá? Então, é basicamente falando sobre esse tipo de estrutura. Tá? Então, é muito importante a gente também frisar essa real necessidade institucional. Tá? Você quer passar para alguma outra? Pode escolher outra, se você Vamos quiser. indo, não, aí eu vou passando aqui, por exemplo, qual o número, aí tem perguntas, né, mais, né, estruturantes, mais estratégicas e também um pouco mais práticas relacionadas, né, quantos funcionários tem, como são as áreas, né, se eles têm alguns indicadores de ativos, afastados, justamente para ajudar nesse diagnóstico, se tem aprendizes, PCDs, qual o plano de benefícios. Você vai falar um pouquinho do plano de benefícios também, né, que o que pode acontecer por aí? Na verdade, muitas das vezes o que é pontuado, né, é essa questão dos benefícios, né? Então a gente vê muito essa questão da oportunidade, né? A gente precisa, primeiramente, melhorar esse fluxo de contratação, verificar quais são as reais necessidades daquela instituição, na equipe, se está tudo certo, se tem um número quantitativo, um quantitativo de assistencial importante naquela instituição, né? Porque aí a gente mexe muito na questão de contratação, né? O que, que é desejável naquele momento para aquela instituição, para aquela área, né? Quais são as estruturas de trilhas de conhecimento que a gente pode desenvolver com cada colaborador de cada área para ter essa resposta. Então, assim, não é só o benefício. O benefício ele vem também mediante essas estruturações, né? Porque não Uhum. adianta ter um clube de benefícios bom e não ter ali uma equipe, né, organizacional estruturada, né, porque aí é dois pesos, duas medidas, né, eu não consigo fluir nesse nível. Então, a gente precisa ter uma melhoria dessa educação continuada, a gente precisa ter uma análise melhor dos processos que estão sendo implantados dentro dos recursos humanos ali na instituição, né, trabalhar com a educação continuada, trabalhar com o SESMIT da instituição também. Então, tudo isso é importante para que eu consiga chegar no clube de benefícios. O que eu posso oferecer de benefícios para esse profissional? Né?
E aí eu volto a falar novamente do custeio, que muitas das vezes a gente fala, nossa, vai mexer na questão do caixa, vai mexer no financeiro, e muitas das vezes não. Às vezes você levar uma prática integrativa gratuita dentro da instituição é um benefício que você dá para o seu colaborador. Você ter um local digno de descanso é uma maneira de você retribuir esse colaborador também institucional. Então, o impacto financeiro, muitas das vezes, é o que assusta as instituições e não necessariamente é o que precisa realmente mexer ali para melhorar esse tipo de estrutura. Então, muitas coisas podem ser feitas e sinalizadas sem que se mexa também na questão financeira, que é o que mais as instituições hoje pedem para a gente, fala, olha, a gente não tem caixa para mover certas situações. E muitas das vezes nem precisa, porque a própria equipe é tão colaboradora ali, que ela mesma se coloca na posição de ajudar sem nenhum custeio. Lógico, aí a gente volta a falar do salário emocional, que é o reconhecimento desse profissional que está também fazendo a diferença dentro dessa instituição. Sim. Aí a gente passa por outras perguntas, são várias, a gente não vai, passar por todas elas aqui durante esse treinamento, mas o modelo de contratações de todos os colaboradores, como é feita a seleção, recrutamento, se tem algum programa de integração, né, pesquisas de clima, como Sim, é feita a gestão de desempenho, está apertadinho de tempo, Josi. Se você quiser falar um pouco dessa gestão de vou desempenho e fazer clima, fala sobre isso, então, que né? acho que é bacana. Fala da cultura de clima, a gente fala do profissional que já está dentro da instituição para saber se há melhorias dentro dessas áreas. Então, isso é importante. Só que muitas das vezes esse profissional ele não quer também sinalizar a questão tanto positiva quanto negativa, com medo de alguma represária. O que a gente precisa fazer? Através dessa instituição, né, dessa organização de clima dentro dos setores, a gente precisa ter ali o sigilo, né? Porque a gente precisa saber o que precisa ser melhorado. A gente não quer pontuar quem foi que falou, né? Então alguma coisa que precisa também ser educada. A educação continuada entra aí para educar também a forma dessa informação chegar para a gente de forma transparente e clara do que realmente está acontecendo na instituição. Quando a gente fala também dessa questão da contratação, eu preciso saber qual é o perfil dessa instituição, qual é o tipo de profissional que essa instituição quer inserir, né? E qual é a qualificação que essa instituição também vai devolver para esse profissional que está sendo inserido dentro do seu rol ali de funcionários. Então, tudo isso precisa ser visto, né? Isso precisa ser levantado, a gente precisa ter um RH com esse olhar, né? Não é só contratar para colocar ali um número X de pessoas, mas quais são as qualificações desses profissionais dentro da instituição. Isso é muito importante saber também, né? A gente precisa pontuar isso. E hoje não é só a questão do estudo, mas o comportamental tem contado muito, Marcos, nesse sentido, né? Porque hoje se demite muito mais pelo comportamental do que pelas qualificações profissionais que a gente tem visto aí no mercado de trabalho hoje. Sim, então aqui nesse questionário, né, que vai ser feito, né, uma coleta de informações, está aqui no 19, eu vou passar rápido porque são 39 e a gente já passou do nosso tempo. Tem a questão, né, de engajamento, de participação no processo de desenvolvimento da organização, de como que os nossos colaboradores estão inseridos nisso, agenda de treinamento que a Josi já comentou, se tem canal de conduta, ouvidoria interna, ou seja, qual a segurança que esse colaborador tem, né, para poder se expor, para ter sua voz sendo escutada na instituição, conquistas, ah, eh, descrição dos cargos, plano de carreira também, acho que a Josi já falou um pouco, quais são os formulários utilizados, uma parte técnica, e aí, né, aí você chega realmente nessa fase final, que é realmente aí sim, não é mais o levantamento de informação, e aí sim você, né, os voluntários que estiverem fazendo a avaliação dessa instituição, acompanhando esse planejamento estratégico, vão colocar as suas conclusões sobre o diagnóstico, um resumo, os dados com argumentos, as recomendações de curto prazo, de longo prazo e qualquer observação adicional que eles possam trazer por aí. Então, José, antes de passar para o Mauro,
alguma recomendação mais forte que vocês gostariam de passar para o seu grupo, para o GT de Recursos Humanos, nesse momento do planejamento estratégico tão importante que é esse diagnóstico? A gente precisa inserir todo o contexto e todos os profissionais de todas as áreas. Não dá para a gente só falar com áreas específicas, a gente tem que entender o todo. Quando a gente está na base, que a gente consegue olhar a real necessidade dessa instituição, a gente consegue fazer com que todo tipo de hierarquia que existe na instituição melhore ali no atendimento da instituição como um todo. Então, quando a gente fala da diretoria, a gente também tem que falar do pessoal do assistencial, da supervisão, da coordenação, do pessoal que faz o atendimento, do pessoal da limpeza. Qual é o clima? Quando a gente fala de clima organizacional, a gente fala de um todo, né? A gente não pode mais deixar com que as necessidades reais desses trabalhadores da área da saúde sejam esquecidas, porque a gente precisa de um todo, e todo mundo funciona dessa maneira dentro da instituição hospitalar, né? Um ouvindo o outro e toda a área combina uma com a outra. Não tem mais essa questão de tipo, essa área não conversa com essa, não. A gente precisa saber todo o mapeamento, quando a gente fala de mapeamento estratégico, a gente precisa ir fundo no que é a real necessidade dessa instituição. Então, é ouvir todas as áreas, o RH tem que estar de portas abertas, o RH precisa receber todo tipo de demanda e o RH precisa ter um posicionamento de devolutiva dessas demandas, que é o mais importante, né? Seja ela desde uma atenção básica, né, para esse trabalhador, até uma real acolhimento, como a gente disse, de ouvidoria, de denúncia, e também fazer esse acolhimento dos profissionais da instituição. Isso é muito importante. Joia. Obrigado, Josi. A gente tem aqui, né, essa questão do tempo, né? O pessoal está falando assim, puxa, uma pena que teve que passar tão corrido, né? A gente entregando aí para o Mauro aí, atrasados aí 5 minutos, Mauro. Vamos ver se no final a gente consegue responder, né, as perguntas que estão aqui no chat já. Mas obrigado, Josi. Passo para você, Mauro, se quiser já compartilhar a sua apresentação e aí trazer uma perspectiva também agora da área de finanças, né? Como que esse processo do diagnóstico ele precisa e qual a beleza dele, né, numa perspectiva financeira. Com você aí, Mauro. Então, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Marcos, né? E parabéns pela iniciativa, né? Ao te parabenizar, parabenizo todo o GT, né, de Estratégia de Governança, né? Que está oportunizando essa capacitação, né? Essa metodologia desenvolvida pela Voluntários da Saúde, né? Tentar ser breve, então, né, Marcos? Como o pessoal falou, né? Ideal que fosse que a Josi, né, explorasse uma live específica sobre gestão de pessoas, né? Mas, ok, a gente vai tentar passar um pouquinho da do que abrange, né, esse guarda-chuva de finanças, né? Sim, E quando a gente fala daí da área de finanças, nesse GT da associação, né? Eu não gosto de falar muito de liderança, né? Que eu sou mais um facilitador do grupo, né? Eu procuro dar a minha contribuição aí, tá? Quando a gente então fala, né, vai para essa entrevista de finanças, né, a gente vai entender como é que está estruturada então a área lá do hospital em termos da contabilidade, se praticar totalmente na parte da contabilidade societária, né, se tem um viés uma contabilidade gerencial, sim ou não, né, está dentro do guarda-chuva de finanças também, né, a gente explorar esse assunto de gestão de custos, faturamento, auditoria de contas e glosas, né? Também está dentro do guarda-chuva de finanças. Se tem ou não orçamento empresarial, né? Se pratica. Estudos de custo, análise de viabilidade, né? Para decidir o investimento, modelos de remuneração, etc., etc., né? Além da própria finanças, né? Provavelmente dito, né? Fluxo de caixa, etc., né? Então, isso que abrange, né? A área de finanças do nosso GT, tá? E a partir disso que a gente, então, vai para essa entrevista, né? E fazer esse mapeamento diagnóstico, aqui, né? Mostrado nas etapas 4 e 5, tá?
Então, eu não vou me aprofundar aqui, né? O Marcos já... Mauro, o pessoal tá, não sei se você coloca, acho que você compartilhou não o que a gente está vendo o seu PowerPoint, não o modo apresentação. Não tá? Não, a gente está vendo E agora? ainda não. Você tem que parar de compartilhar e compartilhar quando o que primeiro põe no modo apresentação Tá, e aí depois você compartilha só o modo apresentação. tá. O pessoal está perguntando aqui sobre as apresentações, então toda os 9 módulos eles estão sendo gravados, tá, pessoal? E a gente vai deixar dentro de uma trilha disponível para todo mundo com as apresentações, tá bom? Aparece agora ou não? É, não, está aparecendo ainda você tá compartilhando o PowerPoint, não a apresentação. Vou ver aqui. E agora? Ainda não, ele não, mas vamos tentar nesse formato mesmo. Não sei se Uhum. o Laura, é pessoal só vai conseguir. expandir a apresentação, colocar ela como apresentação aberta, né? Lá embaixo, do lado seu direito, vai ter um quadrinho, né? Para ela ampliar. Uhum. Acho que eu te mandei aí também, né, Marcos? Se puder abrir por aí. Vamos ver. Ou pode ser assim mesmo, vai apresentando como tá mesmo. Dá para ver. Ainda não? Eu já consegui baixar aqui, Uhum. Mauro, eu vou Enquanto compartilhar. coloca bem aí. Eu vou compartilhar daqui, tá? Uhum. Pronto. Uhum. Já esse aqui já é o segundo slide. Isso, já pode avançar daí, né, Marcos, para a gente até numa Uhum. seguinte. Seguinte. Isso aí também já foi tratado, né, por você e pela Josi também, né? E aqui mais, isso aqui já é do financeiro, né? Sim, E aí quando a gente entra nas perguntas mais específicas da área, né? Claro, isso aí também pode ser abordado pelo gestor de governança e estratégia, né? Mas primeiro a gente pergunta, bom, se o hospital tem governança, né? Como é que ele está estruturado hoje, né? Ah, se tem governança, né? Como é que é feito as reuniões de avaliação? Está mais restrito também um grupo, né? Provedoria, diretoria, gestores, assim. Isso aí chega até, né, a nível de coordenação, liderança nessas reuniões. O pessoal conhece seus números, né? O, recebem seus DREs, né, para saber como é que foi o desempenho na sua área. Tem gestão de custos, né? Tem indicadores, né? Eu já estou falando mais rápido assim, né, Marcos, para a gente ganhar um pouquinho sim, sim. né? De novo, né, como já foi tratado no início, assim, a gente está ouvindo ele sem juízo de valor, né? A gente vai conhecer um pouquinho. Tem endividamento nesse hospital? Sim ou não, né? Como é que está composto esse endividamento, né? Tem atraso, né? Com folha de pagamento, com encargos sociais, trabalhistas, com fornecedores, com tributos, etc., né? A gente começa a conhecer um pouquinho da realidade da instituição, né? Pratica orçamento empresarial? Sim ou não, né? Como é, quem faz esse orçamento empresarial, né? É um grupo menor, tem a participação, né, de todas as pessoas, ou ele é
simplesmente recebe, né, o seu planejamento orçamentário e depois se corre, né, para atingir, né? Tem uma participação, né, uma liderança, de um coordenador, de uma gerência, né? Enfim, né? A gente começa a conhecer um pouquinho nesse bate-bola, né? Tudo que abrange, então, as áreas de finança dele, né? Realiza, então, reuniões de avaliações sistemáticas, né? Com coordenação, gerentes, diretoria, provedoria, etc., né? Qual é a periodicidade, né? Mensal, trimestral, semestral, sabe? Quem são os outros clientes, né, que atende, assim, bom, tem, já que é um hospital SUS, assim, tem que também atender a Ministério Público, se a gestão plena, né, tem toda uma questão com a prefeitura, né, com a região, etc., etc. Né? Daí a gente começa, nesse bate-bola, a conhecer um pouquinho, né, da realidade da instituição, tá? Pode avançar, Marcos? Eu vou... E aí a gente, né, essa etapa aí da conclusões de diagnóstico, né, conclusão de diagnóstico, resumo, enfim, a partir dessa conversa inicial, né, a gente já consegue rascunhar, né, um primeiro diagnóstico, né. Daí a gente, na próxima lâmina, já vou trazer um exemplo para vocês, na sequência, Marcos. Isso aqui é um exemplo, então, né, de uma etapa de diagnóstico, né, para ilustrar, tá, pessoal? Então, tem um resumo ali, um conceito, anotações e problemas e desafios, né? Isso é o desse bate-bola, né? Então, como o Marco falou, a gente aplica esse questionário, né? A partir de uma reunião com a gerência financeira, com a diretoria, enfim, o controller, enfim, né? Da área, de acordo com o que tem aquela instituição, né? Solicita relatórios adicionais, né? Balancetes, né? De períodos anteriores, né? DREs, e principais dificuldades no hospital e da própria área, né? Relativo ao conceito, né? Então, esse diagnóstico é um diagnóstico mais padrão, com entrevistas qualitativas. Então, a gente busca um período anterior, né? Não só do ano em questão, mas para ver como é que é o histórico, né? De resultados, né? Econômicos e financeiros da instituição, né? Se tem ou não, né? Indicadores disponíveis, né? Gestão à vista, etc., né? E se são divulgados. A parte de reuniões operacionais, o entendimento das principais dificuldades para a área, né? No grupo de anotações, então, a gente começa a conhecer um pouquinho, né? Se ele tem ou não dificuldade para custear a operação atualmente. Se, de novo, né, a gente está falando de instituições de saúde, né? E com foco principal para o SUS aqui, né? Então, se a gente ir para o viés de uma instituição de saúde, né? A gente tem médicos, tem enfermeiros, tem nutricionistas, tem fisioterapeutas que viram gestores, né? E gestor, né? E não tem essa particularidade com números, né? Daqui a pouco eles vão receber os números da sua área, tá? E agora o que eu faço com isso? Como é que eu interpreto, né? O meu DRE, né? Então, a gente rascunha isso aí, lá adiante a gente vai voltar a esse assunto, né? No diagnóstico, diz, bom, se o pessoal não tem essa expertise, né? Você tem que preparar essa turma aí, né? Igual que virou um gestor, né? Para conhecer os números e como interpretar, né, os números das suas áreas, tá? Aqui é um bom link, né, Mauro, com, Sim. com a Josi, né? Ou seja, entender, né, a capacidade do time, né? Pode ser que a gente encontre algum gap aí, inclusive que afete, né, a gestão financeira do grupo pela falta de preparo, né, pelo que você está trazendo, de entender os números e os impactos, enfim, e obviamente que ações precisam ser tomadas para reverter esse cenário, né? Com certeza, né, mas isso aí é essencial, né? A gente precisa que esse time esteja preparado, né, para vir nessa toada aí, né, para ajudar, né, Desculpa. nessa construção, né? E aí a gente começa a fazer, né, aqui algum, né, se tem alguns problemas e desafios, né, que a gente possa listar, né? E, se tem RP, não tem, né? Se tem integrações, não tem, qual é a dificuldade, se usa ele a pleno, não usa, né? Se usa todos os modos, enfim, né? Tudo que se explora, né? Aquele RP, né? Se ele existir na instituição, porque às vezes tem um RP, né? E o pessoal não usa todos os modos, né? A pleno como deveria, né? E paga por eles, né? Então, isso é uma coisa que é estranha, né? A instituição tem esse custo mensal
e determinada área, né, seja internação, faturamento, a contabilidade, patrimônio, enfim, né, nem todos usam, né, os modos que foram adquiridos, né, e disponibilizados, tá? Seguinte. Aí a gente já começa também a botar ali, né, pequeno rascunho, né, do mapa estratégico, da atividade, o responsável, né, o status dele. É só para ilustrar aqui, tá, Marcos? A gente traz alguma, né, que saiu desse diagnóstico, né? Então, Sim. reunião para diagnóstico financeiro, revisar quais os modos RP, né, por exemplo, que um TASI, pode ser o MV, etc., né, não estão sendo usados, né? Bom, o que se precisa, né, para colocar em operação, né? Parametrizações necessárias, homologar relatórios econômicos, financeiros extraídos desse RP, né? Que às vezes tu adquire, né, um RP, né? E ele está pronto ali, mas não necessariamente atende, né? Ou está como a instituição está acostumada a ver, talvez tenha que se fazer uma customização, né? Ele, né, para ficar mais com a cara da instituição, né? Ok? Se recomenda, então, né, se não tem uma área muito estruturada de controladoria, né? Para se recomenda, então, e se eles entenderem que é de fundamental importância ter essa área de controladoria, né? Que vai abranger várias atividades do hospital ali, então vamos listar aí, né? Vamos colocar como um plano de ação, né? Para implantar, né? Seguinte. Então, se a gente não tem, e aí nessa entrevista a gente identificar, né? E tiver o relato que não tem custos, como é que eu vou então implantar novos serviços, né? Com base no quê? Se eu não tenho, né, se eu não conheço o custo da minha diária, de um exame, de uma cirurgia, né, de um atendimento na urgência e emergência, etc, etc. Né? Como é que eu vou implantar um pacote, né, de cirurgia ambulatorial ou de internado, né? Se eu não tenho nem informação de custos, sabe? Então, tem coisas que vêm antes, né? Mas a gente listou isso aqui, bom, eu tenho, daí vai identificar lá, de repente, eu preciso incrementar minha receita, né? E incrementar a receita, né? Não só ofertar para os SUS, mas para convênios particulares, se tiver naquela cidade, naquela região, né? Então, eu começo a desenhar novos modelos de remuneração, né? Também, né, para poder qualificar essa receita, né? Tá? E também, se não tiver implantado um orçamento anual do hospital, também, né? Colocar como um plano de ação para implantá-lo, né? Seguinte. Indicadores, né? Então, daí vai sair dessa construção, né? Depois da projeção, vamos definir quais os indicadores, né? Chaves estratégicos que se vai acompanhar, né, mensalmente a nível de gestores, diretoria e governança, né? Aqui tem alguns listados, né? A gente não vai entrar muito, mas tem 4 grupos aí, né? Os principais. Tá? De novo, né? Então, indicadores estratégicos, não operacionais. O operacionais, ele é para o dia a dia, né? Do grupo do seu gestor para a sua equipe, né? Seguinte. Importante aqui no diagnóstico, né, até visualizar, né, que se eles, como você falou, né, eles acompanham esses indicadores financeiros, né, na gestão, justamente para ter o entendimento da maturidade da gestão financeira, né, da instituição que estiver sendo assistida, né. E aí acho que terminando aí o diagnóstico, obviamente vão ficar claros aí onde vai ser necessário atuar, né. Com certeza. Essa é a palavra que tu falaste, né, Marcos? Se esse grupo já tem a maturidade, né, de acompanhar e monitorar os seus indicadores, né? E por que a gente mostra assim que é importante, né, que a controladoria puxe esse processo, né, se não tem, que a instituição então estabeleça como uma meta implantar, né? Ela vai ser né, a grande alimentadora, né, de toda a instituição, né, de informações, né? E quem vai tomar a decisão, seja o gestor, né, um diretor ou a própria mantenedora, enfim, né, vai ter que tomar essa decisão em cima do que? De um dado, né? Esse dado, a gente transforma esse dado numa informação, essa informação num conhecimento, esse conhecimento, né, gera uma inteligência e a gente consegue decidir, né? De uma forma, né, muito clara, né, a partir de um dado, né? Vamos deixar eu vou decidir porque eu acho que, porque é assim que, não pode ser assim, né? Nos dias atuais, né, com
com tanto recurso, né, tanto acesso à informação aí, tá? Seguinte. E aí, né, eu trago esse exemplo aqui, né, Max, para os demais participantes, porque isso é um relato, até quando a gente está apoiando, né, os hospitais, assim, a gente vê muito assim, não, eu quero, né, sair de uma... a partir do planejamento estratégico, né, para 3, 5 anos, né, sair de um déficit, né, econômico e financeiro, né, para ele se tornar superavitário, né. Aí eu trago esse slide assim para estar, mas aquilo que a gente viu no teu relatório, enfim, né, está muito incipiente, né, tu sair, né, de um negativo para um positivo, né, no médio e longo prazo, né, tu tem que ser mais, assim, mais até desafiador o teu, né, então, por isso que eu trago assim, bom, se a gente, e aqui todos os percentuais aqui estão relacionados à receita, né, então, qual é que é a situação atual, né, quando a gente fala de custo fixo, né, bom, custo fixo é pessoas, né, salários, encargos, gastos gerais, etc., né, quanto é que compromete a tua receita? E com insumos hospitalares, 25%, com serviços de terceiros, com prestadores médicos, 11%, com contingências, né, com demandas judiciais e civis, 5%, com a filantropia, o endividamento, sabe? Por isso que a minha receita é 100%, né, e os meus custos, nessa ordem, né, vai virar 106%. Por isso que hoje está gerando, né, 6% de déficit, meramente um exercício isso aqui, né? Mas que o pessoal enxergue, né, exatamente isso aí, não só ele, mas para quem está fazendo, né, pensando já, né, com um planejamento estratégico futuro, né, sair do negativo para o positivo, diz, bom, e aí coloca, né, tu tem que ser mais audacioso também, diz, bom, para mim reverter essa linha negativa, né, de resultado econômico de geração de caixa, então, a partir dos planos de ação, como é que tu quer deixar lá, né, chegar a partir do ano 3, 5, né, comprometer o teu custo fixo vai sair de 56 para 49, de insumos hospitalares vai sair de 25 para 21, de médicos ali, por exemplo, né, de 11 para 8, e assim vai, né, de tal forma, né, que isso aí vira positivo, né? Tá, mas aí pode ter uma decisão também, né, de eu deixar de ser SUS, né? Onde está a filantropia ali, que é aquele custo da filantropia, por exemplo, né? Não sei, pode ser uma alternativa, né? E aí, bom, se eu deixo de ser SUS, né, eu tenho uma carga tributária no seu resultado, né? Mas ainda assim fica positivo. Isso aqui é só para ilustrar, então, né, para a gente ter em mente, né, que Sim. né, nem sempre pequenas ações assim vão fazer, né, reverter esse resultado deficitário, tá? Mas é que a gente quis trazer para vocês assim para os pensarem dessa maneira também, né? Sim. Para o ano 1 até o ano 5, né, desse planejamento aí para, Sim. né, Marcos? Sim. Seguinte. Não, muito importante até, né, porque, né, a gente, né, obviamente está falando aqui, né, sobre a etapa 4, que é o diagnóstico, e talvez seria a identificação aqui dessa situação atual, né, mas que a gente, ao longo do planejamento estratégico, né, chegar à etapa lá, etapa 7, etapa 8, que a gente vai definir quais são as nossas metas, né, e quais são os indicadores que vão ser utilizados para a gente monitorar, né, onde a gente quer chegar e se o objetivo estratégico for, né, deixar de ser deficitário, né, que acho que é um objetivo estratégico importante, você já está mostrando aqui exercícios que devem ser feitos ou como finanças pode ajudar nessa discussão. É que faz parte do planejamento estratégico também, né, Marcos? Sim, Tu ter o planejamento orçamentário, né? sim, Teu planejamento estratégico vai ser teu plano de fundo para depois, né, sim, construir teu orçamento, né? Tá? O intuito, né, também dessas lives, né, Marcos, é a gente então compartilhar um pouquinho do que a gente implanta, enfim, né, trabalha essa questão aí, principalmente do SUS, né? E eu trago um pouquinho da minha experiência. Hoje eu estou no hospital que é 100% SUS, né? Eu já trabalhei no sistema de saúde, né, que eram hospitais privados e públicos, né? Então, tinha um hospital líder que fazia a gestão de todas as unidades, né? Eu estou aqui há um pouco mais de 1 ano e meio na instituição, por isso que eu trago esse relato aqui, né? Porque quando eu fui para a primeira reunião de avaliação lá na fundação, né, onde estava o grupo gestor, né? E aí, claro, na primeira reunião tu vai até para sentir, né, a temperatura, né? Temperatura e pressão para ver como é que é
eles tratam a questão das avaliações dos resultados, né? E eu ouvindo e tal, esse foco totalmente econômico, né? Eu assim, disse, "Pô, mas alguma coisa está... Uma instituição que se propõe aqui, que está participando dessa live, eu acho que também deve ter essa situação, né? Muitas pessoas que trabalham no Hospital SUS, né? O que eu quis trazer assim, bom, não pode ser, né? E levar lá para aquela governança, né? Aquela diretoria, o grupo gestor, a fotografia do hospital só com foco econômico, né? Já na segunda reunião, né? Eu já apresentei assim, olha, a gente vai sim mostrar como é que foi o resultado econômico, né, em relação ao previsto, mas a gente quer falar um pouquinho mais, né, de como é que foi a fotografia do hospital, com taxa de ocupação, número de paciente Sim. dia, como é que foi a média de É. permanência, se a taxa de mortalidade, né, institucional está boa ou está ruim, né, a gente comparando Sim. com os melhores benchmarks, como é que está a nossa infecção, como é que avalia o nosso paciente que é 100% SUS, como é que está a rotatividade pessoal, né, o absenteísmo, etc. Porque senão, se a última linha lá está ruim, né, parece que todos os outros estão, né, às vezes todos os outros estão bons aqui, ou estão dentro da meta, né, ou estão dentro das melhores práticas, né, Uhum. e o econômico que não foi tão bom. Senão parece que é uma terra arrasada, né, que Sim. só o resultado importa, né. Eles ficaram me olhando assim, né, Marcos, assim, aquele grupo assim que está mais acostumado, não tinha esse viés, ó, sabe, a gente Sim. desperta, então, olha, a gente Sim. tem que, né, trazer para vocês a fotografia do hospital, né, da Sim. parte da operação, de qualidade de segurança, né, da satisfação do cliente, gestão de pessoas, que a Josi comentou, né, e Sim. depois, né, muito que a gente está vendo ali, se está ruim ou bom, né, se reflete no econômico, né, pelo menos eu Exato. vejo dessa maneira, né, se a É um geração de caixa reflexo. foi positiva ou É. negativa, né, Sim. tá? Então é uma lógica, a gente está um pouco compartilhando, porque desse planejamento estratégico que a gente vai pensar e está transferindo essa metodologia para vocês, né, vão ser indicadores, né, Uhum. e aí a gente, por isso que a gente traz esse modelinho aqui para vocês refletirem sobre isso também, né. E Sim. para encerrar, né, Marcos, a gente, Clara, pode passar o seguinte, então, a gente falou aqui, né, essa metodologia de planejamento estratégico tem um quadro, né, mas aqui, então, a Josi falou ali uma parte de um quadrado dela ali, que é gestão de pessoas, e o Mauro falou um pouquinho do quadrado ali de gestão financeira, né? Mas eu não estou vendo, né, o tamanho do elefante aí, né? E essa assim, é importante, né, que vocês tenham uma visão como um todo, não é só do seu quadrado, né? Sim. Certo? E aí, para Espetacular. finalizar, né, tem um último, então, né? Porque quem está planejando, né? Então, quem planeja, né, tem futuro, né? Quem não planeja tem um destino, né? Seja para nós, né, como pessoas físicas ou como instituição, tá? Obrigado aí pelo convite. Excelente, Mauro. Foi maravilha. Pena realmente que nosso tempo é curto, né? E a gente está aqui para, nessas lives para passar um pouco da metodologia. A gente aproveita também para passar o máximo possível de conteúdo, mas tanto, né, na perspectiva de recursos humanos, né, de construir uma instituição, né, com pessoas capazes, né, de poder entregar o todo, né, e enxergar, né, todo esse elefante, né, foi fantástico, né? Agradeço muito, né, a Josi pela disponibilidade de, né, estar aí hoje com a gente, o Mauro também, é, pelo menos para mim foi uma experiência excelente. Eu vou só terminar aqui fazendo um convite para todos, relacionado, né, à continuidade do nosso planejamento estratégico. Não sei, Josi quer dar um tchau? O Mauro já deu um tchau. Quero agradecer, muito obrigada aí a todos vocês. Eu acompanhei agora, finalizando a minha fala, né, o chat, várias pessoas perguntando, me coloco super à disposição, né, quem quiser aí me contatar nas redes sociais também, pode me procurar, é super fácil de achar, Jo Bezerra, e vem também participar desse projeto maravilhoso que é o Voluntário da Saúde, vem ser um voluntário, vem trazer aí a sua expertise para somar com a gente. Obrigado, Josi. Mauro, posso fechar aqui? Pode sim, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigado de novo pelo convite, né? Então,
em nome do time do GT Financeiro, a gente ficou muito feliz em poder contribuir aí com essa trilha de conhecimento, né? Com certeza a gente está fazendo aquilo que o Torelli nos pede, né, Marco, né? Democratizar o conhecimento, né? Sim. Então, deixando aqui, me despedindo também, né? Tem sido um prazer, fazendo um convite, né? Na próxima terça-feira, a gente tem o módulo 3 dessa capacitação na nossa metodologia, e aí a gente vai ter 3 perspectivas diferentes, uma da execução das operações hospitalares, com Marcelo Rivas, a perspectiva da gestão assistencial com a Juliana Barcelos, e a Estel Torelli vai trazer aí a visão dela em gestão de qualidade e segurança. Então, muito obrigado a todos pela presença. A gente agradece, espero realmente que tenhamos contribuído aí para, né, todos sobre o tema e aos nossos voluntários na capacitação para a condução do planejamento estratégico. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.